do Internacional, mesmo diante de todas essas polêmicas. Foi um Corinthians que a gente não via há muito tempo em campo, muito seguro, o Memphis jogando muito bem, o Yuri Alberto com hat-trick, levou a bola para casa. E eu queria que você falasse, Léo, sobre o Dorival Júnior nesse time. Você já consegue ver as mudanças do Dorival nesse Corinthians? Consigo, claro. Como eu falei aqui na minha primeira intervenção, por exemplo, a figura do Carrilho. O Carrilho era um dos três meio-campistas ali num trio, muitas vezes com losango ou com três atacantes. Hoje o Corinthians foi 4-4-2. Romero na esquerda, Carrilho na direita. Olha ali, ó, Memphis e Yuri Alberto. Ó. Dá pra ver muito bem nessa imagem. Então, assim, já é... mas quando voltar o Garro vai ser assim? Provavelmente não. Mas o Garro é um problema para daqui a algumas semanas. Uma solução para daqui a algumas semanas. Nesse momento, assim, como o Corinthians não tem o meia criativo, eu acho a maneira mais inteligente. Até porque... Você está falando de dois atacantes que são muito particulares nesse sentido. O Yuri Alberto não é centroavante de área. Ele não é jogador. Um dos maiores erros que já cometeram com ele no Corinthians foi achar que ele era atacante para jogar de costas para zagueiro, para ganhar no corpo. E é justamente o contrário. Ele é de frente pro gol. É de frente pro gol. Não de pivô, costas, né? Referência, né, Léo? Quando ele achou essa função, ele começou a render super bem. Ele se entende muito bem com o Memphis, o entrosamento deles é ótimo. E acho que o Corinthians, num primeiro momento... É uma formação interessante para você tirar o melhor de cada jogador. Pois é, e o Corinthians faz a sua estreia com o Dorival Júnior no meio da semana pela Copa do Brasil e coloca um time muito modificado pensando justamente nessa partida com o Internacional. Então, o time de hoje é o time titular do Dorival. Sim, então, no jogo contra o Novo Horizontino, né, ele colocou um 4-1-4-1 ali, né, porque ele deixa o Hector isolado lá, aí completamente diferente do Yuri Alberto, como o Léo trouxe. O Hector, sim, é aquele cara que joga de costas, é aquele cara referência, mesmo pivô, que geralmente tá ali só para dar o último toque na bola, que foi o que aconteceu até na jogada ali do Thales Magno. E ali contra o Novo Horizontino, o Maicon fazendo o primeiro volante, o Thales Magno aberto de um lado e o Alex Santana fazendo ali junto ao meio-campo. O jogo de hoje, eu concordo com o Léo, no 4-4-2, o Carrijo fazendo o que ele já vinha fazendo até algumas vezes com o Ramon Dias, né? Quando o jogo não funcionava por dentro, muitas vezes o Ramon Dias abria o Carrilho pelo lado direito. A minha única preocupação, né, antes, quando o Dorival Júnior escalou lá contra o Novo Horizontino, era saber se ele não colocaria como dupla, tanto o Yuri Alberto como o Memphis. Mas não, ele colocou um 4-4-2 básico, com o Carrilho continuando muito bem pelo lado direito, funcionando bem, Romero aberto pelo lado esquerdo e a dupla funcionando. Ele não tirou esse trozamento, não colocou, por exemplo, o Memphis para jogar aberto, para marcar lateral, e não colocou o Yuri Alberto para jogar de costas, para fazer referência, porque o Yuri Alberto é aquele atacante que precisa de espaço, precisa atacar a última linha da defesa, e foi isso que ele continuou fazendo com dupla com o Memphis. Eu vejo assim, que o Dorival continuou o Corinthians num 4-4-2, o Corinthians jogava assim, não dessa forma, mas jogava no 4-4-2 também com o Ramon. Depende de como você escala os quatro. Sim. Né? No caso do Ramon, era um 3, Carrilho, Raniel Carrilho 3-1-2. e José Martínez com os que estão em campo. O Garro à frente faz um losango, mas é um 4-4-2. Tem gente que prefere dividir no 4-3-1-2. Quando se começa a dividir muito, a gente vai para as funções e aí, de repente, você começa também o lateral que desce e o que não desce, aí vai ficar um negócio estranho. Então, 4-4-2. O que mudou aqui foi a execução. Da execução de um time que estava tomando muito gol. E ele faz o quê? Ao fazer uma linha no meio de campo, com o Carrilho do lado direito, e ele traz o Romero para o lado esquerdo, né? Primeiro que é um time que tem essa linha, uma linha que sem a bola também volta e marca. O Corinthians precisa muito disso. Com a bola, o Carrilho, essa é uma função que ele pode exercer. Pode ser muito importante, até em jogos com o Garro, mas pelo lado direito. E ele, quando sente que é preciso compor o meio de campo, ele sai do lado direito e vem para o meio de campo. Ele é um jogador muito inteligente e tem qualidade para isso. O que esses caras não vão aguentar é jogar 10 partidas no mês, como é a carga de todo mundo. Não vão aguentar. Aí ele vai ter que saber mexer na equipe. Outra mudança é, os volantes, quando se joga no 4, no losango, né, com os três, o que você tem? Você tem o Raniel, o Carrilho saindo para um lado, o José Martínez pelo outro. Hoje, com esse formato de linha, é dos dois volantes em paralelo. Está aqui. Então você tem os dois volantes, Carrilho e Raniel. É diferente o posicionamento à frente da grande área. Você protege melhor a defesa. E aí, só que
Se não tomar cuidado, o centro do campo dá uma esvaziada, porque o Romero está lá aberto do lado esquerdo, está aberto o Carrilho aqui, e aí vai ter que baixar. Aí o Memphis baixa, tanto que o Memphis, um pouquinho mais baixo, ele mais por centro do campo, faz um passe para o Yuri Alberto. Mas o começo do jogo é um Inter bem, um Inter dominando, assim, eu não estou nem olhando para a posse de bola, você olha assim, parece do Corinthians maior, mas no campo não te mostra isso. E o segundo tempo também, com o Internacional, com um jogador a menos, é claro que isso iria acontecer. O Corinthians se defendendo e o Inter jogando. O Corinthians faz o gol, porque o Corinthians começa a aproveitar a transição, que é o Inter está aqui tocando, se associando, o Corinthians vai baixando e começa a sair mais na velocidade. Faz 1-0 assim, aí o Inter vai para o 2-1 jogando um belíssimo futebol. O segundo gol do Inter é belíssimo. Um jogo assim, um jogo que teve tantas variações, né, e variantes de escalação, de movimentação tática, isso lhe foi muito rico, em função de tudo que aconteceu e do que não aconteceu também. Que parece aqueles jogos, daquela linha de jogos muito longos, Marcela. Sim. Eles parecem que duram 3 horas, porque tem tanta história para contar. E em função dos treinadores também, né? Também. O Dorival e o Roger Machado. O Dorival, o que me chama muita atenção é porque ele acabou de chegar. Sim. E ele consegue fazer todas essas mudanças com o Corinthians e movimentando peças. Sim. O Roger, a gente fica menos impressionado porque o Roger conhece muito bem o Internacional. Agora, sim, e é lógico, é um Internacional que fica com um jogador a menos no começo do segundo tempo, então fica tudo muito